Tá, esse é o teste 1, afirmes 1. Aí a primeira afirmativa. Seja f uma função do R2 em R diferenciável que possui um único ponto crítico. Se este ponto crítico é extremante local de f, então ele é extremante global de f. Tá, e ele diz que é o único ponto crítico. Bom, essa afirmativa pode pegar muita gente, ela é bem contraintuitiva, porque para o caso de uma variável, se fosse uma função do R em R, ela seria verdadeira. Porque, vamos pensar assim, eu tenho uma função que tem só um ponto crítico, tá? Aqui no caso, esse ponto crítico vai ser um máximo, tá bom? Um máximo local. E aí o que ele me diz? Eu só tenho um ponto crítico, ele é um extremante local, então ele é um extremante global. Aí isso seria verdade porque para ele deixar de ser extremante global, alguma hora aqui eu teria que voltar a subir, e quando eu voltar para subir eu teria outro ponto crítico aqui, o que vai contra a minha hipótese de eu só ter um. Então, para o caso de uma variável, isso é verdade. Só que aí, por que isso não é verdade para duas variáveis? Vamos pensar num gráfico, é meio difícil de desenhar, mas, olha, pensa que assim, olhando meio de lado, eu tenho como se fosse um paraboloide, tá? Aqui é o meu ponto crítico, é um mínimo, beleza? Aí quando eu vir para cá, a minha função vai descer. Só que, mas aí se não está descendo também, não vou ter ponto crítico. Então, é que para o caso de duas variáveis, eu tenho outra dimensão, eu tenho mais um grau de liberdade, entendeu? E aí como vai ser? Vamos dar uma olhada como se estivesse aqui agora, fazer um corte nesse gráfico, tá? Essa descida aqui que eu estou fazendo, ela não é horizontal. Tipo, olha, esse aqui era o meu eixo x, y, z. Agora esse é o eixo zx, tá? Eu estou olhando aqui de lado. Então, imagina assim, né? Minha função aqui é mínimo, tá? Beleza, ela está subindo. Só que aí, quando ela voltar a descer, essa descida aqui dela, tipo, ela não precisa ser reta assim, descer assim, e aqui seria um ponto crítico. Essa descida pode ser inclinada. E aí, tipo, você veio de baixo, subiu, só que aqui o plano tangente ele não ficou perpendicular lá o paralelo ao eixo XY. Então, não criou um ponto crítico. Ela veio de baixo, beleza, aqui é um ponto crítico, só que aqui, não foi que nem nesse gráfico que aqui teve a derivada zero, entendeu? É por isso, eu tenho um grau de liberdade a mais que me permite que eu desça inclinado assim, não vai ser um ponto crítico nessa descida, tá? É bem contraintuitivo, mas é o que acontece. E tipo, esse gráfico aqui, vocês podem pensar, vai ter alguma hora que ele vai, sei lá, ser reto, né? Mas é como se fosse um assíntota, tá? Na resolução da prova, ele fala do exercício da lista. É isso que acontece nesse exercício, se vocês colocarem um gráfico. Eu vou tentar pôr na edição uma foto desse gráfico. Ele vai funcionar dessa forma, tá? Por isso que a primeira é fácil. Agora a segunda. Considere as curvas alfa de t, vou copiar aqui, igual a t0 t quadrado e beta de t igual a 0 t menos t quadrado. Se a imagem de alfa e beta está contida no gráfico de f e 0, 0 é um ponto crítico, então 0, 0 é ponto de Sela. Tá? Então, se ele me der essas duas curvas aí, ele quer que eu responda sobre a função baseado nas curvas, vamos entender melhor quem são elas, né? Então, como aí é t quadrado, é fácil da gente desenhar. Vão ser parábolas, certo? A gente encontra fácil a relação aqui entre o z e o y e entre o z e o x.
Então aqui é o x, y, z. Então primeira alfa, ela é da forma z igual a x quadrado, porque x é t, então z é igual a x quadrado. E aí o gráfico vai ser uma parábola aqui assim. Tá? Perfeito. E o outro? Vai ser z é igual a menos y ao quadrado. Aí agora no eixo y vai ser uma parábola assim. E elas se encontram no 0, 0, tá? Essa é a alfa, essa é a beta. E aí ele me diz que 0, 0 é o ponto crítico dessa função e vai ser um ponto de Sela. E aí a gente pode ver que é verdade, porque se beta está contido no gráfico, então quer dizer que se eu vir na direção de beta, isso aqui vai ser um ponto de máxima, certo? Máximo local. E aqui, se eu vier por alfa, vai ser um ponto de mínimo. E é isso que caracteriza um ponto de Sela. Você vindo por direções diferentes, eu tenho um ponto de máximo e um ponto de mínimo, que é o que acontece no paraboloide hiperbólico, né? Que está quase desenhado aqui. Seria, sei lá, eu tendo assim, é que eu não sei desenhar ele direito, mas tipo assim, né? Bom, essa é a célula. E aí você senta aqui. Então seria assim um ponto de Sela porque é realmente o que caracteriza essa curva e essa curva, tá? E agora 3. Se A é um subconjunto não vazio ilimitado de R2 e F é uma função desse subconjunto a R e é contínua, então F é limitada em A. Tá. Até para o caso de uma variável, essa afirmativa é falsa, viu, pessoal? Por quê? Pensa na função f de x igual a 1 sobre x, e aí o nosso subconjunto, o domínio, né, seria esse aberto aqui, 0, 0, 1, tá? Que satisfaz o que ele falou, ele é não vazio e é limitado. E, tipo, essa função nesse subconjunto, a gente sabe, da hipérbole e tal, ela explode para o infinito. f de x não é limitado, tá? Porque eu posso chegar quão perto eu quero do zero e a f não vai ter um teto. E aí a gente pode pensar analogamente para o R2. Eu posso pegar uma função f de xy, e aqui o domínio dela, embaixo, sei lá, seria x ao quadrado mais y ao quadrado, ou x mais y, e o domínio, mais fácil, sei lá, desenhar aqui. O domínio, sei lá, é qualquer coisa fechada, limitada, que não tenha origem. Pode ser isso aqui, tá? Satisfaz a condição que o enunciado me deu. Então, a terceira é falsa, somente a 2 é verdadeira. Letra A.